Pessoal, vamos continuar para encerrar esse assunto de dano. Já falei do dano material, como já expliquei para vocês, que é aquele em relação ao que é palpável. O dano moral, que é em relação à honra, à intimidade, a qualquer coisa que prejudique a empresa, seja dano, injúria, difamação e por aí vai. Agora nós vamos a outro tipo de dano, o dano estético. O dano estético é aquele no qual há uma diferença devido a uma ação praticada pela pessoa que lesiona a outra. De uma certa forma, ela cria uma alteração morfológica. É isso que quer dizer dano estético, tá? O dano estético ele tem dois problemas para serem vistos e é importante. Ele pode levar a alteração no trabalho ou não. Por exemplo, dá um exemplo clássico. Eu tive alguns processos no escritório. O indivíduo mexe com uma máquina, ele perde o dedo, mas ele perde o polegar. Tem acho que 3 processos no escritório em relação a isso, por perda do polegar. Nesse caso, há uma mudança. Por quê? Porque foi feito, eu cheguei a fazer um trabalho e uma análise, porque no processo que eu tinha que entrar pedindo os danos estéticos, eles não foram socorridos pela empregadora. Ou seja, a empregadora foi insidiosa, vamos dizer assim, a empregadora não fiscalizou, eles sofreram um acidente e perderam o polegar, tá? O que acontece nesse caso? Primeira coisa, a gente vai à SUSESP e lá tem um valor de quanto vale um dedo. Aí você procura escritos de médicos e na legislação trabalhista sobre a importância do polegar. Por quê? O polegar é ele que segura os demais dedos para a gente poder mexer num corpo físico e a gente possa segurar corretamente. A falta dele leva a incapacidade permanente, talvez total ou parcial, mas permanente, porque ele não vai ter como mais movimentar essa mão e pegar, seja a peça, seja o que ele trabalhe, e fazer o que tiver que fazer com essa mão, tá? Ou com a esquerda, seja aquela que ele usar mais, tá? Então, assim, o dano estético ele é morfológico, quer dizer, tem que haver uma morfologia, tá? Outra coisa, a maioria dos casos são casos em que a empresa tem que indenizar isso, né? E muitas vezes tem como minimizar, tá? Eu, quando do estudo sobre o assunto, vi um trabalho de um advogado do Rio de Janeiro, em que ele fala no seguinte, que o dano estético tal, que a empresa não indenizou, e além de indenizar, poderia ter minimizado o dano sofrido com a utilização de uma prótese. Já existem hoje no mercado próteses de dedo, que elas ficam no lugar, eu não sei como é feito isso, mas elas são colocadas para que a pessoa volte a ter mobilidade. Essa mobilidade ajuda o empregado, pelo menos, a poder desempenhar não a mesma tarefa. Porque aí vem algumas coisas que a gente não entra só na área do direito de trabalho, mas na área previdenciária e em outras áreas, que é o seguinte: a partir do empregado, quando ele sofre essa deformidade, ou aleijão, como a lei fala, muitas vezes ele pede, que nem eu estou falando, é uma incapacidade parcial, mas permanente. Ele não pode mais executar o mesmo serviço. Ele é realocado ou é readaptado em outra função. Muitos são readaptados para fazer uma outra função. A outra função que eles vão fazer, vão ganhar o mesmo salário, mas vão fazer um serviço mais fácil. Tudo bem, mas isso não exime, quer dizer, não tira a culpa da empresa que ela não vai ter que pagar, ela vai ter que indenizar. E o valor da indenização, ela é adstrita à lesão que ele tem. Qual é a lesão que ele tem? Pô, a lesão que ele tem é uma lesão difícil, uma lesão que complica muito a situação dele, porque ele não consegue mais ter a mesma mobilidade. Eu estou dando o exemplo do dedo, mas qualquer coisa que for, da mesma mobilidade da mão. E além disso, ele recebe do INSS o auxílio acidente. Ele recebe um auxílio acidente que é 50% do salário dele, que seria 50% daquilo que ele contribui, né? Ele recebe como auxílio acidente. Ele continua trabalhando, mas recebe aquilo como ajuda, tá? Então, na verdade, vamos supor que ele continue. Então, eu estou pegando o exemplo de um empregado que continua trabalhando utilizando-se da outra mão.
e o exemplo do dedo. Pode ser outros tipos que tornam impossível a pessoa voltar a trabalhar. Como você quantifica isso? Depende do juiz. Ele vai quantificar conforme ele vai analisar as provas no processo e ele vai chegar a um denominador comum. Bom, vamos lá. Eu vou dar um outro exemplo de um processo em que na época, eu trabalhei como mediador, eu ainda era funcionário da Justiça do Trabalho, não era advogado, e eu mediei um processo que era assim: o rapaz trabalhava numa firma, cortava eucalipto, uma firma, não é multinacional, mas uma empresa enorme, é uma empresa brasileira, eu acho que ela é multinacional, sim. E ele cortou eucalipto e uma árvore de eucalipto caiu em cima da perna dessa pessoa e ele perdeu a perna. O processo ficou anos e anos na justiça, aquela briga judicial. Ele não tinha dinheiro para comprar uma prótese, não tinha condições de comprar uma prótese, e ele queria fazer os exercícios na maior dificuldade, porque ele e a esposa, somente ele e a esposa. Ele não podia fazer a fisioterapia dele porque ele não conseguia se locomover. Então, a mulher dava um jeito muito difícil para levar, mas levava na DEFIP, na época, para fazer os exercícios e tal. Tudo bem. A empresa ofereceu na época 500 mil. O perito foi apurar os valores e apurou o valor errado, porque ele jogou uns juros onde não podia, porque esse homem ia receber uma pensão vitalícia até o ano 2040. Então, o que acontece? Para fazer acordo, a gente tinha que retornar e tirar esses juros. Bom, resumindo, chegou em 1,5 milhão. A empresa pagava 500, ele queria 2 milhões, e não dava 2 milhões. Ele chegou em 1,50 milhão. Mas o que aconteceu? Aí chegamos a 1 milhão, 1,50 milhão a 1 milhão, mas o que aconteceu? Este 1 milhão, os honorários do advogado, que era na época 30% do valor, seria pago pela empresa e não por ele. Ou seja, ele ia receber 1 milhão livre. E eu me recordo, na época, ele ficou muito feliz e depois eu reencontrei na cidade, uns 2 anos depois, ele falou: doutor, eu comprei uma perna dessa com policarbonato, eu não lembro, é uma dessas pernas mais caras, pagou 15 mil, conseguiu comprar um carro para que a mulher pudesse dirigir para ele, levar ele nos exercícios, e conseguiu renovar a vida dele. Ele já tinha a casinha dele, então ele não gastou nada que fosse fora. Ele guardou dinheiro para uma eventualidade e continuou tendo a vidinha dele. Recebia a pensão do INSS, que era em torno de 4 mil, que era o que ele recebia à época pelo acidente, né? Então, por aí vocês vejam. Mas aí vamos supor no caso, por exemplo, um cara amputou um dedo, não amputou uma mão. Mas recuperaram a mão, ele foi lá, implantou a mão e conseguiram fazer o que a gente chama de cirurgia reparadora in natura. Quer dizer, conseguiram implantar novamente e a mão ter movimentos. Tudo bem, ele vai voltar a desempenhar a função dele, seja em 6 meses, 1 ano, porque é lógico que ele vai receber auxílio estudante enquanto ele não puder movimentar. Tá, e a empresa? A empresa é condenada a pagar o mesmo dano. Ela é condenada pelo dano estético, tá? Uma última coisa, o dano estético pode ser acumulado com dano moral. Isso é uma briga muito grande. Mas é dano moral e o dano estético pode ser acumulado porque os objetivos são distintos. O dano moral é ligado à intimidade, à honra e os atributos subjetivos de uma pessoa. O dano estético, não. Há uma aleijão, uma deformidade morfológica. Tá bom, pessoal? Espero ter podido aclarar para vocês um pouco o que é o dano estético, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.